Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui no canal Mais Direitos Humanos. Eu sou o Afonso. Nós estamos aqui com o Rômulo e com a Maria, que vamos falar hoje sobre prisões políticas na época da ditadura. O Rômulo esteve preso, ele foi preso em 1970 e ele vivenciou 8 anos, 10 meses e 26 dias de cárcere durante a ditadura. Queria que a Maria, que é historiadora, apresentasse a si mesma e ao Rômulo, por favor. Bom, eu sou historiadora, me especializei em história contemporânea do Brasil e sobre esse período da ditadura militar, ou civil-militar, como alguns outros preferem chamar. E aí eu estudei a ALN, que foi a Ação Libertadora Nacional, que foi uma organização armada contra a ditadura. E nisso eu conheci o Rômulo, que foi um dos militantes da Ação Libertadora Nacional, e que além de ser uma fonte histórica, se tornou meu amigo, ele e a Ilma. Eu entrevistei tanto o Rômulo como a Ilma, que os dois militaram na LN. E o Rômulo condensa uma história muito interessante, que ele foi preso em março de 70, e ele passou muito, quando ele determina, fiquei 8 anos, tantos meses, tantos dias, ou seja, os dias foram contados. Um dia a mais era diferente na prisão. O que você enfrentava de diferente? Ele passou por várias prisões nesses anos, e cada um ele teve uma experiência diferente. Eu acho que a gente trazer um pouco desse enfrentamento, dessa coragem de continuar uma luta dentro da prisão, principalmente para sobreviver, e depois para lutar contra a ditadura, é uma coisa bastante importante, porque a gente não tem tantos registros, a não ser a tese da Janela Teles, a gente não tem muitas pesquisas debruçando sobre as prisões no Rio de Janeiro e as diferentes transferências de que eles eram objeto, né? E ele pode contar melhor do que eu, porque ele passou por isso, como foi a chegada dele, depois de processado, condenado, à prisão da Ilha Grande, né? E outras também. Então, eu vou passar para fazer esse jogo entre a gente, para ele contar histórias, depois a gente faz questões a ele. Eu acho que fica um jogo ping-pong muito bom. Ok, bola comigo. Ok, Afonso. Bem, falou bola comigo porque, quando fui estudante universitário, fui do time da Escola de Educação Física, era centroavante, matava no peito, e vamos em frente. Boa noite a todos. É um prazer estar contigo, Afonso, Maria Cláudia. Lamento a ausência do Reina, mando um abraço fraterno para o Reina, que estivemos juntos no outro debate. Espero que corra tudo bem com ele. E a questão que se coloca, né, a questão das prisões políticas, é bastante interessante a gente situar historicamente como eram essas prisões, porque, de acordo com a característica de cada prisão, como falou a Maria Cláudia, o enfrentamento era diferente. Em São Paulo, os companheiros tinham muitas dificuldades em função de ser um centro empresarial onde havia financiamento à ditadura, etc, etc. No Rio, as coisas, como sempre, né? Aquele balneário carioca, aquele balneário dos paulistas, as coisas sempre são um pouco mais light. Então, nós chegamos na Ilha Grande no dia 2 de maio de 1970. Eu digo nós, porque foi o primeiro grande preso político da luta armada, éramos 20, dentre os quais Daniel Arão Reis, que é historiador, como Maria Cláudia, Fernando Gabeira, Domingos Fernandes, que era coordenador da LN, Raul de Carvalho, filho de Apollônio de Carvalho, enfim, muitos companheiros, bravos companheiros de luta, porque se dava o seguinte: a gente passava um período na pé da Barão de Mesquita, que era um período de torturas, interrogatórios sobre tortura, pendurado do pau de arara, tomando choque elétrico, tudo aquilo que a gente tinha direito na época, mas depois a gente tinha que fazer cartório, e tinha que ir no DOPS, Delegacia de Polícia Social, no centro da cidade, fazer cartório, onde nos diziam que se a gente não reafirmasse que falamos sobre tortura, iríamos voltar. Então era burocrático, era assinar. Eu assinei até pena de morte. Eu fui um dos que pediram pena de morte para mim, para o Jorge Raimundo, em função da nossa prisão. Mas, de lá do DOPS, nós fomos transferidos para Ilha Grande. Então, foi o primeiro grupo grande de presos políticos de luta armada. Já estava lá na Ilha Grande os companheiros do antigo MR8, que era o MR8, a dissidência comunista de Niterói, que, na verdade, eles não chegaram a fazer muitas ações de luta armada, porque eles estavam se preparando, como outras organizações estavam naquela fase de preparação para partir para a luta armada. E eles foram presos logo,
né? E estavam na Ilha Grande. E tinha também lá muitos ex-marinheiros, oriundos da rebelião, né? Dos marinheiros de 1964, todo mundo sabe o que ocorreu. Eles, até o AI-5, eles não foram incomodados, mas depois do AI-5, à medida que eles iam fazer qualquer coisa, tirar um documento, tipo assim, tirar um documento, aí o pessoal falou, espera aí, tem um processo contra você, aguarda um pouco. Aí já levavam um preso, já um cupim na Ilha Grande, que eles estavam já com, alguns deles até com condenação. Nós ainda, naquele período que eles foram para a Ilha Grande, nós ainda não tínhamos pena cumprida. Nós estávamos em fase ainda de interrogatório, de processo, e no dia 1º de maio, pela manhã, nós fomos transferidos para um instituto que era um instituto de passagem. Chamava Presídio Policial, PP, depois se tornou Instituto Penal Hélio Gomes, e nesse presídio policial, né, nós fomos colocados tipo assim, um cofre com um estrado de madeira, só madeira no chão, que a gente batia, pulava percevejo de todo lado, tivemos que queimar com jornal os percevejos, então as condições de higiene insalubres, horrível mesmo, era tipo um cofre. E o Gabeira que quis logo fazer o manifesto 1º de maio para passar para as outras celas, a gente falou, Gabeira, que só tem lumpen, não tem trabalhador, mas vamos lá. E na hora que chega a janta, vem um cabo, barrigudão, né, como todo PM que serve em presídio, totalmente barrigudo, com os presos segurando uma panela, aquelas panelas imensas, né, de alumínio, com uma gororoba boiando ali, talvez tivesse um pedaço de carne, algum legume qualquer boiando, e aí eles bateram assim na porta, janta! Nós nos levantamos, né? Eu, como fui antes de ser estudante de educação física, fui paraquedista, então servi o exército, estou acostumado com as comidas de soldado, de exército, né? Então, e sempre que eu falava com os companheiros, a gente tem que comer o que vier, porque é questão de sobrevivência. Nós precisamos alimentar para poder reagir, inclusive reagir às torturas, né? Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista físico. E aí, quando eles veem aquela sopa, eu perguntei, e as colheres? Aí o cabo falou, preso não tem colher, come com as mãos. Aí, imediatamente, joguei o prato, que era um prato de alumínio também sujo, joguei no chão. Todos nós jogamos os pratos no chão. Ou seja, foi a primeira atitude de rebelião da gente ao sair do pau, né, do PE, e antes de chegar à Ilha Grande. O cabo saiu quase correndo, veio um monte de guarda de segurança, achando que a gente estava fazendo rebelião. Veio o tenente da segurança, o tenente pequeno, falou, não, nós simplesmente queremos comer, mas não somos animais para comer com a mão. Eles providenciaram colher com a gente, falaram, depois vocês devolvem, nós vamos ceder colher a vocês, mas é porque os presos usam para fazer estoque, para transformar em arma, nós vamos contar vocês devolvem. Tudo bem, fizemos aquele acordo e vamos em frente. Maria, enquanto isso, queria que você comentasse um pouquinho da Ilha Grande. A Ilha Grande foi justamente uma prisão num lugar paradisíaco, né, que já tinha sido local de prisão da ditadura Vargas, inclusive escritores e militantes do Partido Comunista tinham sido presos ali. E é interessante que a ditadura brasileira ela afastou esses militantes do continente. Uma coisa muito difícil para todas as famílias de presos políticos era primeiro conseguir a visita e depois chegar até a Ilha Grande, que o trajeto precisava ser de barca. Assim, muitos das famílias se queixavam, não tinha dinheiro, não tinha condições de fazer essa travessia, né? Eu acho importante porque, assim, para se chegar na Ilha Grande, demorava quase um dia. Aí, quando chegava lá para passar a visita, tinha 2, 3 horas só de visita, tinha que voltar. Então, era um trabalho, era um esforço das famílias muito grande. E, assim, crianças, por exemplo, como podem visitar. O Rômulo tem história interessante sobre isso, além do preço da barca, das condições péssimas da barca, que dava problema no caminho, né? A mãe do Rômulo, corajosamente, visitava ele, acho que era a cada 15 dias, ele pode contar melhor do que eu. Ia lá, às vezes tirava, eu me lembro dele contar que tirava a água da barca com copinho, sabe? Então, com risco de afundar e ter um acidente. Então, assim, era tudo dificultado, né? Então, era assim, eles estavam isolados mesmo do continente. E eles estavam nas mãos do Estado.
tudo que pudesse acontecer ali poderia acontecer porque estava longe, né? Não precisasse, os anos de chumbo, os anos sombrios não foram tão sombrios, eram conhecidos, não eram tão saía no jornal, né? Mas assim, a violência da ditadura, essa violência da prisão, não foi só a tortura, foi um conjunto de coisas que envolve a prisão política, que envolve o preso político, que às vezes é colocado como preso comum, às vezes é colocado na surda, às vezes é colocado em situações que provocam uma despersonalização da pessoa, de confusão mental, de deixar sem comida, sem bebida, sem poder fazer as necessidades, de colocar em ala de loucos, né? Também teve. E assim, a Lei de Segurança Nacional no começo colocava presos políticos e presos comuns juntos. E isso foi uma luta para separar, que era uma lei que já vinha desde... O Rômulo sabe melhor do que eu, pode falar. Foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, o Rômulo pode dizer, em nenhum momento os militantes pediram ou lutaram só pelas suas causas, mas pediram e lutaram também pelas causas dos presos comuns. Então, assim, essa luta aguerrida, ela continuou não só para os presos políticos, mas para os presos comuns também, de serem tratados como gente, né? Então, acho que ele tem muita coisa a dizer sobre isso. É interessante porque é uma questão, a Ilha Grande já vem do século XIX, né, onde as pessoas também já eram tratadas desumanizadas, né, e hoje nós temos os mesmos problemas de, né, bandido não tem direitos humanos, essa coisa toda, né, uma loucura. Muito obrigado, Maria. Rômulo, você estava falando então, a Ilha Grande e tem também uma outra prisão, que é a prisão do Exército, como é que é? Você está sem som. Ainda não chegamos lá, não é? Tá. Bem, então, nós fomos no dia 2 de maio, fizemos como a Maria Cláudia falou, uma viagem com o Mourão, de coração de mãe. Eles sempre gostavam de nos deixar no sol. Todo mundo sabe como é o verão no Rio de Janeiro, mais de 40 graus, no asfalto dá 45, dá para fritar ovo. E nós chegamos lá, de lá pegamos uma barca, que era a barca chamada Tenente Lorete, que era a mesma barca que do tempo do Estado Novo era utilizada para fazer a travessia Mangaratiba, Ilha Grande, correto? E a gente chegava no Porto do Abraão. E nós fomos no Purão, que os presos comuns iam na parte de cima da barca, os demais presos. Essa barca era utilizada também para transportes familiares. Nós não, íamos no Purão. Significa que, além de sentir daquele cheiro de óleo, o mais grave era o seguinte: se houvesse qualquer problema, nós estávamos algemados dentro de um Purão, como nos navios negreiros. Entendeu? Se a barca afunda, seria muito mais difícil sair de um Purão do que você sair do convés, correto? Então, e quando nós chegamos lá, fomos colocados na carroceria do caminhão da PM, o chefe de segurança, Jorge Mendes, na época, ele falou: aqui o filho chora e a mãe não ouve. Aqui vocês chegaram na Ilha Grande, é a ilha também, é a Ilha do Diabo. Então, foi uma recepção bem assim, calorosa, né? Nós já sabíamos o que nos esperava, porque tínhamos os relatos de Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, e relatos anteriores, né? Então, do Porto de Abraão, a gente faz uma viagem também na carroceria de caminhões da PM, né? Naturalmente algemados, sobe o morro, desce do outro lado, desce na chamada Colônia Penal de Dois Rios, que era o Instituto Penal Cândido do Mendes, era a Ilha Grande. Na Ilha Grande, nós fomos colocados numa galeria, quiseram nos dar uniforme, uma calça cinza, uma camiseta com número. Nós falávamos logo de cara que nós éramos presos políticos, não aceitávamos uniforme e queriam nos numerar, e nem números. Nós tínhamos nomes, nós éramos militantes revolucionários. Então, durante todo o tempo, nós lutamos para não aceitar a desumanização, a despersonalização, não ser colocado como número e nem usar uniforme de preso comum. Às vezes a calça a gente até usava com outro tipo de camisa, né? Mas até digamos assim, por esporte mesmo, mas não como uma obrigação de usar uniforme, que era uma calça e uma túnica, né? Como tal, etc. E tal. Nós nunca usamos aquela túnica de preso. Então, hoje é diferente, as cadeias, eles usam as camisetas diferentes, mas, enfim. Mas
Foi uma luta que depois nós travamos mais adiante, que era para não aceitar o uniforme de forma nenhuma, para que fossem reconhecidas as nossas condições de presos políticos. Mas a gente vai contar. Então, chegando na Ilha Grande, a primeira coisa é essa: você entra numa quarentena. Quarentena significa vários dias sem visita. Então, você já estava incomunicável na Polícia do Exército, né? No DOI-CODE, na Barão de Mesquita. Depois, você fica incomunicável sem ter acesso às famílias, e a viagem era longa. Tinha que ir de trem até Mangaratiba, onde tem que chamava um macaquinho, puxado por uma fumaça, e de Mangaratiba para lá, pegava barca. Só que não era permitido aos familiares presos políticos usar a barca Tenente Lorete. Eles tinham que alugar barcas de pescadores. Significa que aquilo que o Marilice falou anteriormente, eram barcas pequenas, que às vezes a onda jogava água dentro do barco. Minha mãe relatou diversas vezes que, com a canequinha, tinham que ficar todo mundo jogando água para fora, que se enchesse na água, a barca poderia afundar. Então, as condições eram mais insalubres possíveis, e aí nós começamos a nos organizar. Nós éramos 126 presos políticos na galeria dos presos políticos, até então separado dos demais presos comuns do convívio, preso comum mesmo, né? E porque tinham pouquíssimos presos comuns em curso de eleição nacional. Eram meia dúzia, eram 5, era o Panciera, era o Flávio Guache, enfim, tinham meia dúzia de presos comuns, porque no AI-5 eles já mudaram o artigo da Lei de Segurança Nacional que falava de expropriação. A lei antiga dizia o seguinte: assaltar, expropriar estabelecimentos de crédito bancário com o objetivo de subverter a ordem social vigente. Era pena de 6 meses a 4 anos. Com a nova Lei de Segurança, né, depois do AI-5, artigo 27 da Lei de Segurança Nacional, passou assim: assaltar, etc., sob qualquer pretexto. Pena de 10 a 24 anos. Significa o quê? Que os presos bandidos, presos comuns, que assaltavam um banco, eram enquadrados como presos políticos. Qual era o objetivo da ditadura? Utilizá-los para, a médio e longo prazo, nos assassinar. Como ocorreu no México, na Colômbia, na Venezuela, que todos sabemos que na cadeia se mata por um maço de cigarro, por qualquer R$50. Então, e nós já tínhamos essa visão, pelo conhecimento histórico anterior, não só da Ilha Grande, mas de outro tipo de cadeia. Embora as organizações nunca tenham discutido questões de tortura, questões carcerárias, nós tivemos que aprender na prática como transformar a prisão numa trincheira de luta. Não era porque nós estávamos presos que nós íamos abdicar de nossa ideologia, de nossos ideais, da vontade de transformar o nosso país. Tá? Maria, seus comentários, por favor. Tem uma passagem também que, assim, o Rômulo disse que tinha nenhum herói e que, como todo ser humano, há os bons e os ruins, mesmo dentro ali da prisão, né? As pequenezas do ser humano. Mas tem um episódio interessante que também essa diferença de classe entre presos comuns, marinheiros e presos políticos, marinheiros também eram presos políticos, que uma luta para que eles fossem tratados de maneira igual, mesmo dentro do exército. Eu queria que ele contasse, porque na hora dessa distribuição de comida, houve um episódio interessante também, que o Rômulo saiu em defesa das pessoas que foram tratadas como classe baixa, até a distinção de alimentação. Bem, Maria Cláudia, a questão é a seguinte: primeiro, na Ilha Grande, como eu falei, tinham 126 presos, a grande maioria de ex-marinheiros. Eles, inclusive, os mais conscientes deles, eles falavam: nós somos filhos do povo, vocês são filhos da burguesia. Falavam assim claramente. E isso já demonstrava uma questão de classe. Eu, por exemplo, eu passei pela universidade, antiga Universidade do Brasil, né, fiz Escola Nacional de Educação Física, já tinha formação superior, mas a grande maioria de ex-marinheiros eram soldados, cabos da Marinha, tinha alguns sargentos, né, inclusive fuzileiro navais da revolta dos sargentos em Brasília, mas realmente vindo de determinados estamentos médios da sociedade. Isso eles utilizavam até para, às vezes, contrapor algumas posições políticas nossas como uma forma de marcar uma posição ideológica, né? Diferentemente do que o Lênin fala que uma coisa é a origem de classe, outra coisa é a posição de classe. Mas o que a Maria Cláudia relata com relação à comida, é no presídio do Exército, quando chegar lá eu vou relatar, Maria Cláudia. Mas na Ilha Grande, nós distribuímos tudo
que nós recebemos igualmente, para inclusive mostrar que, embora alguns de nós tivéssemos melhores condições, não o meu caso, né? Minha mãe tinha dificuldades e tal, mas os que tínhamos mais condições, que nós dividimos igualitariamente com todos, como era o nosso desejo de uma sociedade igualitária. Mas as condições eram tão ruins que, logo em junho de 70, teve a Copa do Mundo, né? Todo mundo se recorda que o Brasil esteve no México. Colocaram televisão na galeria, e um companheiro nosso, Jorge Raimundo, foi torcer pelo gol da Checoslováquia, que a Checoslováquia fez 1-0 no Brasil. Aí os maneiros, você está aí baixinho, dando cascudo nele. Tá? Felizmente o Brasil ganhou depois de 4-1, porque uma coisa é a nossa posição política, outra coisa é a seleção brasileira, outra coisa são os símbolos nacionais, a bandeira brasileira é de todos nós. Ninguém tem o direito de se apropriar da seleção brasileira ou da bandeira brasileira ou do hino nacional, querendo dizer que é deles, nem as Forças Armadas. As Forças Armadas podem bater continência, como fui para aqui, eu sei disso, né? Em continência terreno, apresentar armas, tal, mas a bandeira é do povo brasileiro. A bandeira brasileira é do povo brasileiro. A seleção brasileira não pode ter apropriação, aquela camisa amarela. Eu tenho algumas camisas amarelas que fico com vergonha de usar hoje, mas a gente não deve ter vergonha, porque é o nosso país. Então, a Ilha Grande tinha as condições muito ruins, muito insalubres. Nós começamos a lutar contra elas e fizemos uma greve de fome em janeiro de 71, final de janeiro de 71, e conseguimos derrubar o diretor do presídio, que era o Sebastião Calheiros, era o major da PM. E as reivindicações eram reivindicações carcerárias. Receber jornais, receber visitas, visitas com regularidade, que as nossas famílias não tivessem revistas daquelas ginecológicas, que parecia que eram ginecologistas fazendo revista dos familiares, que eram familiares de presos políticos, não eram mãe, nem irmã, nem esposa, nem namorada de bandido. Enfim, e quando a gente diz bandido, não estou querendo desmerecer os presos comuns, porque Hobsbawm fala muito bem de bandidos, onde ele mostra que Lampião, mesmo bandido, foi um bandido social. Então, não é isso, porque mesmo muitos deles faziam um grupo de estudos conosco, nós tínhamos a preocupação de elevar o nível não só de compreensão deles do mundo, mas o nível político também. Os que tinham melhores compreensões faziam um grupo de estudo com a gente, de conjuntura. Muitos deles começaram a participar conosco, e daí veio o que eles formam depois, o chamado Comando Vermelho, que tem uma falácia que é mais ou menos colocado naquele filme Quase Dois Irmãos, dá a impressão, isso é a ditadura que quis muito dizer isso, que os presos políticos criaram o Comando Vermelho. Não. Quem criou o Comando Vermelho foi a ditadura militar, na medida que colocou presos comuns que funcionam na segurança nacional na mesma galeria com a gente, com o objetivo de nos assassinar. Não fomos nós que chamamos os presos para a nossa cela para doutriná-los, coloca aspas nesse doutriná-los. Tá? Então, a responsabilidade é da ditadura. Então, fizemos várias greves de fome, né? Essa foi a primeira. Aí muda o diretor, aí veio um major da PM chamado Austral Manhães, que depois ficou famoso, que como comandante do batalhão de PM do governo Brizola, ele foi o líder da invasão de uma greve dos motoristas da Cicaral aqui no Rio de Janeiro e invadiu com muita truculência. Então, esse Austral Manhães foi diretor. E no período que ele foi diretor, isso que a Maria Cláudia falou das denúncias que fazíamos, quatro presos comuns fugiram, e era como eles fugiram e ir para o lugar mais perto de Angra dos Reis, onde eles podiam pegar boia, atravessar, andando, pegar barco, etc, etc. Foram a segurança do presídio, já conhecia isso, pegaram os 4, levaram para a companhia, para o destacamento de PM que ficava ao lado do muro do presídio, penduraram de cabeça baixa e mataram na tortura. Mataram a base de pontapés e pauladas. Eu fui à auditoria logo em seguida e denunciei, entre tantas denúncias que nós tínhamos fazer das condições carcerárias e das nossas condições enquanto presos políticos, eu falei que o clima na Ilha Grande está tão pesado com essa nova direção que eles acabaram de matar 4 presos comuns na tortura. Quando eu voltei, eu fui chamado ao gabinete do diretor. Estava ele sentado numa mesa todo posudo e 4 oficiais dele ficaram assim nas minhas costas, para me intimidar. E ele falou, você sabe por que eu estou aqui? Eu falei, não, você é o diretor do presídio, fui chamado aqui, você é quem sabe por que eu estou aqui. Não, porque você falou muitas mentiras da auditoria militar. Eu falei, não falei muitas mentiras.
eu estou relatando o que está acontecendo na Ilha Grande, inclusive os assassinatos que vocês cometeram aqui. Falou, se você não pode falar isso, porque se eu quiser, eu mando matar você. Na minha baia, mando eu. Posso te matar, posso te colocar numa cela, posso te deixar sem comida, posso fazer o que quiser. Falei, você pode fazer tudo isso, Major, só não pode impedir que eu denuncie quando for auditoria. Aí ele falou, bota ele na cela. É cela de castigo. Aquela cela sem luz, sem coisa que nós estávamos acostumados, isso não era nada demais. Então, fizemos outra greve de fome e tiramos esse diretor também. As nossas greves de fome, engraçado, só duravam 16 dias. Só na época da anistia, que os companheiros que ficaram já para o final, né, conseguiram chegar aos 32 dias. Em São Paulo, as condições eram mais adversas, chegaram a fazer 33 dias de greve de fome, quase chegando a morrer, como aconteceu na Alemanha com o grupo Baader-Meinhof, né, que eles deixaram morrer durante a greve de fome. Então, mas nós sabíamos dos riscos que corríamos, mas só que eles eram muito folclóricos. Na primeira greve que nós fizemos, colocaram mais de 100 presos em 6 celas dessas surdas e mandaram o pessoal do rancho fritar bife para a gente sentir o cheiro do bife, achando que, sentindo o cheiro do bife, nós íamos abdicar da greve de fome. Os caras não têm noção do que é uma atitude política ideológica. Entendeu? Então, vocês eram os irrecuperáveis, né? Sim, Maria, por favor. Isso foi no presídio do Exército. Quando você me deu a oportunidade, a gente chega lá. Então, na Ilha Grande, nós fizemos várias greves de fome e depois da ida para o presídio do Exército, tem outra que a gente vai relatar depois do presídio do Exército, tá ok? Deixa a bola com vocês agora, porque eu falo muito. Então, só para encerrar essa fase da Ilha Grande, eu me lembro do Rômulo ter me falado da ida da Tânia, que é a filha, uma vez só, e passou muito mal, vomitou a viagem inteira, chegou lá febril, e o Rômulo tinha sido mandado para auditoria no continente. Então, a repressão fazia de propósito essas sacanagens, né? Então, às vezes o advogado ia na cela, o preso era transferido para outro lugar, entendeu? Então, assim, fazia parte, era todo um sistema, né, de evitar contato, de isolamento, de evitar troca de informação. Por exemplo... Tânia era o bebê, né? A filha. Era o bebê. Então, por exemplo, havia uma censura dentro do presídio de cartas, né? O Rômulo tem as cartas com a censura, o carimbo da censura da DESIP, né? E às vezes eles conseguiam riscada, censurada, tudo riscada com caneta, né? Então, assim, havia um controle daquilo que saía. Felizmente, algumas coisas eles conseguiram passar por cartas pela auditoria, nessa viagem até a auditoria também, que imaginam que devia ser super cansativo, e aí chegava na auditoria com aquele quantidade aquele batalhão de segurança, né, Rômulo? Muita gente também tinha receio de entrar no camburão para chegar até, porque o camburão era alguma coisa assustadora, nem sempre a pessoa tinha segurança de que entrar no camburão ia sair vivo dali, mesmo que estivesse no caminho da auditoria, talvez o Rômulo possa se lembrar de algum episódio, ou alguma coisa assim. E então acho assim, agora a gente poderia falar um pouco mais dos outros lugares de vigiar e punir, entendeu? Maria Cláudia, deixa eu falar então dessa visita da Tânia, que é muito emblemática, porque a minha companheira, né, minha esposa Ilma Noronha, né, que foi companheira militante da LN também, ela foi presa no final de janeiro de 72, mas ela tinha 19 anos de idade, era considerada inimputável na época, ou matavam ela, ou não dava nem para abrir processo. Ocorreu também com Maria Alice Campos Freire, que eram as duas, eram colegas secundaristas do Colégio Rivadavia Corrêa. Então, ela estava na clandestinidade, não é isso? Na clandestinidade, passou a gravidez toda na clandestinidade. Teve a Tânia na clandestinidade, depois ficou sendo guardada pela organização em diversos aparelhos, até que foi para um aparelho da Direção Nacional. Elcio Pereira Fortes era da Direção Nacional da LN, no subúrbio do Rio de Janeiro, numa casinha de vila pequena. Ele foi preso, não suportou a tortura e declinou onde morava, né, porque achou que estava só a Tânia e uma lá. Mas, inclusive, estava o jiboia,
Arnaldo Caldas da Rocha, que depois veio morrer num tiroteio, um companheiro da Eliane, com a Beth Chamovitch, que ainda está viva. E a Ilma saiu com a Tânia no colo, e eles fugiram pelos fundos. Perguntaram a Ilma se tinha mais alguém na casa, que eles tinham visto o jiboia colocar bolsa no Fusca, né? Ela falou, não tem mais ninguém, tinha a Beth, né? Dá para sair por trás? Não dá. Só que eles colocavam um banquinho para pular um muro, que sai em outra vila, e da vila para a vila suburbana. Quem conhece o Rio tem mais ou menos ideia da vila suburbana para chegar à Cascadura. E eles conseguiram fugir, né? Se evadiram. Inclusive, o Carlos Eugênio faz um depoimento muito bacana sobre esse episódio, quando a Ilma se dirigiu à comissão de anistia, né? E o Carlos Eugênio, como era da Eliane, era nosso comandante militar, ele tinha conhecimento dessa atitude da Ilma, né, de sair com a Tânia no colo. Então, ela foi presa com a Tânia no colo, foi torturada, né, logo começou a apanhar com a Tânia no colo, tanto que a Tânia não associava contato como carinho, mas sim como violência. Então, quando ela foi para a Ilha Grande com a minha mãe, a Ilma ainda estava presa no DOI-CODE, me mandaram para a auditoria, sem a minha mãe saber. Ela foi com a Tânia. Nessa viagem, a Tânia era bebê, né? Tinha 1 ano e 4 meses, então foi vomitando a viagem toda. Então, quando eu soube depois, falei, olha, nunca mais trago a Taninha aqui. Eu só vi a Taninha na auditoria e depois, adiante, quando ela estava no presídio do Exército, que era muito mais perto, era em Niterói. Era na entrada da Baía de Guanabara, em Jurujuba. E essa questão do camburão, Maria Cláudia, eles deixavam de propósito a gente de camburão quente para passar mal mesmo. Numa dessas vezes, nós saímos da Ilha Grande para ir para o Rio, então saímos de madrugada da Ilha Grande, pegamos camburão de manhã e fomos durante o trajeto, né, de Mangaratiba até o Rio, do Sol, o camburão muito quente, e o Gin chegou lá, Jorge Raimundo Júnior, meu companheiro de processo da LN, infelizmente já falecido, companheiro, ele chegou lá desmaiado. Eu desci do camburão com ele no colo. E a minha camiseta estava tão encharcada que eu tirei a camiseta e bati assim e respingou o suor nos PMs que estavam em volta, né? Eu falei, olha o que vocês fazem conosco. Eles ficaram só olhando para mim, puto da vida, mas eles estavam dentro do presídio desarmados, né? Então não podiam fazer muita coisa. E eles não tinham muito coragem de bater na gente, que era um período que a Eliane estava lá fora e teve um episódio que a Eliane colocou uns PMs algemados num poste e tomou a arma deles, né? Então eles sabiam que não podiam também, poderiam sofrer algum tipo de represália. Então eles tinham muito respeito pela gente. Os policiais militares. Então, as condições que vocês podem ver que eram desde o presídio, o trajeto, o tratamento que nos davam. Uma vez também quiseram me dar porrada no cais de Mangaratiba, quando a gente ia passar da Barca, que é uma escolta da PM da Ilha Grande, e entrega para a escolta da PM do Rio de Janeiro. Tá? E, nesse momento, eles nos cercaram e eles começaram a me provocar e um deles me deu um murro aqui na cintura. Só que na época que eu estava muito ágil, fazia muita ginástica, jogava muita bola e tal, e na hora que ele mal chegou a tocar no meu rim, eu consegui pegar no punho dele. Quando eu peguei no punho dele, os outros engatiraram o metralhador e falaram, solta o PM, como se eu que estivesse agredindo o PM. E eu, como fui militar, eu falei para o tenente, com aquela voz de comando, né? Tenente, não tem comando sobre sua tropa, não? Não está vendo o que seus homens estão fazendo? Aí o PM falou, entra no camburão. Ele me tirou do meio dos soldados, me jogou no camburão. Porque o tenente, como tenente, era o comandante do destacamento, ele sabia que se acontecesse alguma coisa comigo, ia sobrar para ele também, né? Então, para vocês verem que a violência se dava a todo momento. A qualquer momento nós podíamos ser assassinados. Essa turma do destacamento, teve um dia que eles pularam o muro, eles tinham um mosquetão, não era um armamento muito moderno, mas eles atiraram em direção à nossa galeria que ficava no segundo andar, ao lado das celas com marca de tiros. E isso foi depois do massacre de Trilhão na Argentina. Então nós tínhamos a consciência de que poderiam inventar uma pretensa rebelião para tentar nos assassinar. Daí, Afonso, as nossas lutas, a nossa greve de fome, a nossa postura de nunca aceitar o uniforme, até dessa vez que eu fui à auditoria, quando a minha mãe tinha ido para lá, que eu soube que a minha esposa estava presa, foi quando eu pedi a um casamento, mas apenas
com 2 objetivos. Um de registrar a Tânia, que a Tânia não era registrada, com aquilo que eu falei para o Reino na outra live. Ela podia ser um bebê sequestrado. De bebê da LN passava para bebê, né, sequestrada pela ditadura militar. O próprio comandante do ECOD, o Demiurgo, falou para Ilma, quando vê aquela menina tão bonita, quis ficar com ela para mim. Ele tinha 3 filhas, queria ficar com a Tânia também. Felizmente, entregaram para minha mãe. Minha filha não virou um bebê criado por familiares ou por prepostos da repressão da época. Né? Tem uma pergunta que eu queria te fazer. A Ilma ficou numa cela onde ela era observada por psicólogos. Como é que é esse? É o seguinte, na época da minha prisão, a tortura era mais violenta, né? Da década de 70. Depois eles começaram a incorporar técnicas mais modernas. Começaram a incorporar a geladeira. Não sei se vocês já ouviram, Maria Cláudia já ouviu muitas vezes. Se só fosse já ouviu falar da geladeira. A geladeira ela é importada do serviço britânico, do serviço secreto britânico. Foi utilizado contra o IRA na Irlanda do Norte, porque o exército inglês começou a observar que os oficiais estavam muito violentos. Essa questão de torturar, né? O preso grita também, às vezes reage, deixa eles muito tensos, muito nervosos, e quem não era violento se torna, não tem jeito, né? Porque você está torturando uma pessoa indefesa. Então, você, quer queira, quer não, você deixa de ser um combatente para ser um torturador. Porque uma coisa é um combatente, que troca tiros, a gente sabe diferenciar, fazer a diferença entre um combatente e um torturador. Então, o exército inglês usou essa geladeira contra o exército republicano irlandês na Irlanda do Norte, contra o IRA. E o exército brasileiro importou. Então, quando a Ilma foi presa em janeiro de 72, imediatamente colocaram ela nua dentro dessa geladeira. E a geladeira, Afonso, não é só frio. O frio, para a Ilma, era o pior. É como aquela... Lembra da sala 101 do Admirável Mundo Novo? Que é a sala onde a tortura era o que mais te causa temor? Para as mulheres, às vezes, era colocar ratos. Como para a Miriam Leitão, né? Foi colocar uma cobra, que depois andaram fazendo gracinha recentemente com a Miriam Leitão, e como se colocar uma cobra não fosse nada demais. Então, como na sala 101, a geladeira ela podia ser uma geladeira, na hora que ligasse, ou podiam desligar e virar uma câmara de calor, porque era um cubículo fechado. Com aquela geladeira daqueles bares antigos, dos bares antigos, que com aquela porta faz clec, 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 né? Abre. Então, e ela tinha um visor, tá? E nessa geladeira também, além da geladeira, tinha o que a gente chama de sala de ruídos. Eles tinham sons de Boeing levantando voo, de bomba explodindo, de tiros de metralhadora e, o que é pior, gritos de tortura, que eles gravavam e colocavam lá. Gritos de tortura, quem morou no interior e já viu matar porco, imagina um porco morrendo, é o grito mais ou menos que a gente escuta dos companheiros quando estão no pau de arara. Assim, sabe aquele grito? Então, quando você está no pau de arara, às vezes, no decote tinha um pau de arara só. Eles, às vezes, tiravam você momentaneamente, ficava numa sala dando porrada, enquanto outro companheiro estava no pau de arara. Eu preferia estar pendurado, tomando choque, do que ouvir o grito. Por incrível que isso possa parecer. Você pode achar que é gracinha minha, mas o grito é horrível. Então, era essa sala, viu, Reino? E pressupunha, tinha um olho mágico, o acompanhamento de alguém com um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, daí o médico Amilcar Lobo, que esteve na Casa da Morte, que nós denunciamos, tanto eu como Ilma, denunciamos Amilcar Lobo, e como é sabido, eu fui o primeiro ex-preso político a denunciar de público, num simpósio na PUC, em outubro de 80, durante o governo Figueiredo, o Amilcar Lobo como um psicanalista que observava os presos. E ele também observava durante a tortura, Reina. Quando um preso desmaiava, ele pegava o pulso e ele dizia, está fingindo, pode continuar a torturar. Ou seja, fazia parte do processo de tortura. Que não existe esse negócio de que eu não torturei, eu estava na sala. Todos fazem parte do processo de tortura. Inclusive, chamar o torturador bonzinho, bota aspas, que é aquele que não bate em você e procura ter contato contigo, ou pela sua exposição e tudo mais. Na noite que eu fui preso pela PM, foi kafkiano, um tenente, né, que depois
Ayrton Quaresma, que eu denunciei, depois ele, como coronel, denunciei novamente quando ele assumiu o comando de um batalhão lá na PM, do Leblon onde eu morava. Ele não me torturou fisicamente. Ele chegava para mim e falou: Rômulo, você é técnico do Flamengo? Eu remei no Vasco. Você conhece o Carnaval? Claro, reclamei. Conhecia Carnaval, conhecia todo mundo. Conhecia o Buque, que era o chefe de equipe. Os filhos dele andavam comigo. Então, ele tentava estabelecer um contato comigo. Ele falou assim: Rômulo, nós já vimos a foto do seu... que eu fui preso junto com o Jorge Armando Júnior, né? Do seu amigo. Nós sabemos que ele é subversivo. Então, para que você está apanhando à toa? Se você admitir, eu vou pedir para eles pararem de te bater. Né? Os sargentos, aqueles fortinhos da P2 da PM, que sabia dar telefone, bater muito bem, improvisaram um pau de arara comigo no braço de duas poltronas, que era um pau de arara baixinho, eles só faziam pêndulo comigo. Me levantavam e largavam, batia com a cabeça na parede. Me levantavam, largavam, batia com a cabeça na parede. Então, além do pau de arara... Desculpa, vou te interromper e vamos lá. Passar a palavra para a Maria, por favor. Então, Rômulo falando sobre todas essas violências, eu me lembrei bastante do livro da Martha Huggins, que é uma norte-americana, que escreveu um livro chamado Operários da Violência. Porque isso fazia parte de um sistema montado, né, em que esses agentes eram treinados, eles recebiam salário por isso. Por exemplo, esses censores que estavam dentro do presídio e que respeitavam a administração do presídio e do diretor. Então, assim, toda essa estrutura, essa profissionalização da ditadura que a gente não fala, a gente sempre fala como se o torturador, como se o psicanalista ou psiquiatra que ajuda na tortura junto, como se fosse uma coisa à parte, né? Que não fizesse parte de todo um sistema de repressão de Estado, e que é o Estado, não só as empresas que pagam, mas tem todo um caminho ali no funcionalismo público, de formação de agentes. Por exemplo, outro dia eu vi em acervo do Arquivo Nacional como eram os cursos que eles davam para a gente de informação. Então, isso começa desde 1961, 62, você já vai vendo que essa sociedade já vai se fechando. Damitrione esteve no Brasil treinando, né, Maria Cláudia? Pois é. Teve coronel salazarista que veio dar aula contra a militância, né, contra-revolucionária. Paul Sarrés, né? Paul Sarrés também foi lá para a Amazônia. Usavam os filmes sobre a Guerra da Argélia para ensinar tortura, né? Davam aulas com mulheres como a Dulce Pandolfi, a Lúcia Murat, com um jacaré na sala. Usavam essas mulheres para dar aula, para mostrar como era um choque, como era um pau de arara, como era um abuso sexual, quais eram as técnicas. Isso, como o Rômulo muito bem falou, isso foi mudando, foi se especializando. Antes não ligavam para deixar marcas. Depois começaram a fazer de uma maneira a não deixar marcas. Por exemplo, bater com uma toalha molhada era uma coisa que doía muito, mas não deixava marcas. Então, você vai vendo que a tortura ela vai se especializando, e não é uma coisa... E isso é trazido de outros lugares, da Inglaterra, por exemplo, de outros estados que também estão reprimindo a militância, né? Por exemplo, tem um livro do Roberto Martins Filho, falando também dos acordos, por exemplo, da Inglaterra com o Brasil, nessa questão de informações, de troca de informações entre os dois governos, e de troca de ensinamento de tortura mesmo. Então, ele achou documentos, ele fez uma pesquisa muito interessante, tem um livro, faz alguns anos, uns 2 ou 3 anos que ele lançou, é muito interessante. Acho que foi a tese o trabalho para professor titular, João Roberto Martins Filho, né? E ele trabalha há muitos anos com essa questão militar, né? Então, é muito interessante. Até eu me esqueci o nome do livro, mas se vocês procurarem
sobre essa questão das relações entre Inglaterra, porque se fala da França, né? Se fala dos Estados Unidos, mas não se falava da Inglaterra. E a gente tem um exemplo aqui das geladeiras, né? Dessas geladeiras. Maria Então, Cláudia. Não, só que aí também a estrutura era seletiva. Depois de junho de 70, quando o alto comando das Forças Armadas decide matar quem for banido e voltar para o Brasil, quem for preso de armas na mão, esses que eles queriam matar, eles não tinham a menor preocupação em esconder as marcas. Foi como o caso do Baracuri, do Alço Pereira Forte, de tanto que eles mataram, que eles foram matando aos poucos e torturando com muito sadismo. Não é? Então, também tem essa questão da seletividade. E como fizeram com o Herzog, né? Fizeram aquele teatrinho, porque chega um momento, como eu falei, que eles sentiam um prazer em torturar. Tinha alguns torturadores que eram sádicos mesmo, gostavam de pegar em órgãos genitais, tanto masculinos como femininos, enfim. Entendeu? Então, não estou aqui, eu não sou psicanalista na minha área, eu não quero entrar nesse mérito dos torturadores. Só acho que é a profissão mais vil e abjeta que a gente pode classificar. Entendeu? Vamos falar, então, finalmente da prisão do Exército? Nós estamos Sim. encerrando já. Sim. Então, vou procurar ser o mais rápido possível, Afonso. É o seguinte, nós estávamos já na Ilha Grande em 74, isso significa que eu já estava com todos os processos chamados transitado e julgado, tanto na auditoria militar quanto no STM. Então, quando chega uma madrugada, é aquele negócio, aviso, bate na cela e fala, fulano, Beltrano, sai com tudo. Sai com tudo significa que a gente não sai para onde vai. Tá? Na madrugada, meia-noite, e a escolta do tenentinho que estava naquela morte dos 4 presos comuns. Tenente Heleno, que depois foi um valente de chambre do Leonel Brizola como capitão, e nós denunciamos ele. E o Brizola falou, não vamos olhar pelo retrovisor. E não só não olhou pelo retrovisor, como nomeou ele da Fundação da Infância e Adolescência. Quer dizer, erro do Brizola, né? Colocar numa Fundação de Infância e Adolescência um major da PM. Vamos combinar que não é o mais adequado, mas vamos em frente. Então, mandaram sair com tudo e fomos 10 presos políticos escolhidos por eles. Não tenho a menor ideia de por que nos escolheram. Claro que a gente tem assim as nossas coisas. É o seguinte, da LN, Otônio Guimarães Filho Júnior, que é falecido, Jorge Rebelo Júnior também falecido, Paulo Henrique Oliveira Lins e eu, 4. Alípio de Freitas, ex-padre Alípio de Freitas, do Partido dos Funcionários Trabalhadores, e o Magalhães, do PRT. Jalma Silva Marques, que era do Movimento Nacionalista Revolucionário, inclusive ligado à LN também, quando aquela fuga da Lemos de Brito, onde saiu o Capitani e o Prestes, e José André Borges, que saiu nessa fuga, de 69, em março de 69, Antônio Matos e João Passos, que era o ex-marinheiro. Então, 10 presos, a gente não sabia para onde ir, pegamos o caminhão, né? Pegamos a barca, Tenente Lorete, no Purão e tal. De lá fomos entregues para uma escolta da PM e fomos para o Salvamar, ali na Baía de Guanabara. E o barco do Salvamar, que é o barco dos bombeiros, pegou a direção de Niterói. O Jarbas tinha estado preso no presídio do Exército. Falou, olha, pode ser que a gente vá para o presídio do Exército. A gente estava achando que a gente ia para o DOI-CODE, ia para a PE. Esse negócio de sair com tudo, geralmente era PE, né? Aí não. Aí chegamos lá, entregaram realmente para a escolta do Exército. E fomos para Jurujuba, que é do outro lado da Baía de Guanabara. Como vocês sabem, a Fortaleza de Santa Cruz faz parte do complexo defensivo da época da colônia, da entrada da Baía de Guanabara. Tinha a Fortaleza de Santa Cruz, que é bem na entrada, e o Forte São João, que é do outro lado, que é onde tem a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, e a Escola de Educação Física do Exército também. Tá? Então, com os canhões voltados. Tem no meio do mar a Fortaleza das Lajes, que é um forte meio submerso. E um pouco mais à direita, o Forte Imbuí, onde hoje é o Centro de Preparação das Forças Especiais. Então, esses postos faziam parte do esquema defensivo da entrada da Baía de Guanabara. E até interessante, diziam até, tem um folclore que tinha uma corrente que ia de uma pedra a outra. E que os franceses, em vez de atravessarem pela corrente, desceram uma praia e pegaram os portugueses pela retaguarda. Bem, enfim, e o presídio do Exército tinha sido usado como prisão política no período colonial. Andrecito Artigas, do Paraguai, esteve preso lá, Garibaldi esteve preso lá,
já na Revolução de 30, o Major Juarez Távora, inclusive é relatado naquela novela Cananga do Japão, que tem uma prisão uma fuga de lá, que é a fuga do Juarez Távora, né? Claro, facilitada por colegas dele do Exército, tal, que, como sabe, depois se tornou marechal, né? Juarez Távora. Enfim. E, em 64, muitos operários, estudantes foram para lá também, mas era um presídio formalmente só militar, só para militares, só para o pessoal do Exército. Só que em 74 eles resolveram fazer uma experiência para a gente, que nós só soubemos que era uma experiência a posteriori. Eu vou chegar lá, vou falar rápido, eu vou chegar lá. Então, a gente chega na Fortaleza Santa Cruz, esses 10 presos políticos que eu nominei, que a Maria Cláudia depois vai procurar escrever o nome delas num livro que ela está escrevendo, e somos recebidos pelo Major Magno, aquela recepção de milico, né? Todo mundo em forma, os soldados com baioneta calada apontando para a gente. Vocês aqui estão no Exército. Se fizer greve de fome, vão direto para a polícia do Exército. Eu não quero saber. Eu não quero rebelião aqui no meu quartel, que a Fortaleza Santa Cruz era da Artilharia da Costa na época. Hoje é museu da Artilharia da Costa, mas naquele tempo ainda era guarnição militar. Então, junto com o presídio do Exército. Tá? Então, o Major Magno faz aquele discurso, né, de recepção, inclusive nos ensinando a usar papel higiênico, que um pedaço de papel higiênico você usa uma parte, dobra, usa outra parte, dobra, para não gastar muito papel higiênico. Né? Você vê que é aquela preocupação de cabeça de militar, por isso que toda inspeção, o general, quando vai ao quartel, ele vai no rancho e nos banheiros. É impressionante. Em vez de procurar saber as condições de vida do soldado, se estão bem, né? Tem até algumas piadas com isso que não dá tempo de eu contar aqui. Mas, então, depois dessa recepção, ele falou: e vocês estão em quarentena, vão ficar um período sem visita para a gente avaliar o comportamento de vocês e ver se vocês merecem a visita. E nós falamos: olha, nós estamos presos há muito tempo, com pena cumprida, no sistema penitenciário, é um absurdo não ter visita. Nós queremos visita, nossas famílias advogados. Por enquanto, não. Então, ficou naquele período que não tinha nem banho de sol, gente. Nós tivemos nas celas do passado, que era um antigo paiol de pólvora, que era uma arcada bem grande na pedra, que ali é uma pedra, né, na entrada da Baía de Guanabara. A água que saía da pedra criava um bolor, que quando batia o nosso rosto, criava micose de barba, entendeu? E tinha uma canaleta onde essa água escorria e ia direto para o mar. Canaleta com uma passagem pequenininha, naturalmente, que não dava para passar uma pessoa. Lá embaixo, onde tinha o local de fuzilamento, tinha tipo um fosso que eles fuzilavam e largavam o corpo, e o corpo já ia direto para o mar, para os tubarões. Então, era serviço completo. Isso no período colonial, né? Não sei se utilizaram depois, também não vou ser aqui, não vou falar de coisas que eu não tenho conhecimento. Então, ficamos esse período sem visitas, e, por incrível que pareça, nós tínhamos um companheiro de cela que passou a ter visita da família no gabinete do general Reinaldo Melo de Almeida. Quem se preocupa com a história do Brasil sabe que o general Reinaldo Melo de Almeida foi candidato a presidente contra o Geisel, que ele era comandante do primeiro exército historicamente muito forte, né? Queriam que ele fosse presidente, porque ele era filho do Zé Américo de Almeida, viu, Maria Cláudia? Você que é historiadora sabe disso, da Bagaceira, que foi presidente da República da Paraíba e que foi assassinado, que detonou a Revolução de 30, tá? Então, Reinaldo Melo de Almeida era amigo de infância da mãe de um companheiro nosso preso político, chamado Alex Polares Alverga. Então, o Alex ia ao primeiro exército, nós não saímos dessa cela, mas ele ia, a pretexto de um médico, e receber visita da Lúcia Alverga no gabinete do general Reinaldo Melo de Almeida. Nós questionamos ele, estamos todos sem visita, você não pode aceitar privilégio. Ele falou que não era um privilégio, porque ele tinha direito de ver a mulher dele. Ele falou: sim, você tem direito, se todos nós pudéssemos também usufruir desse direito. Então, não é justo que você receba visita, vá namorar com a sua esposa no gabinete do comandante do primeiro exército, enquanto nós estamos sem visitas. E aí ele entrou no WhatsApp, sempre falei um pouco. Então, ele não aceitou as nossas considerações e continuou tendo visita. Isso é o que eu chamo de privilégio daqueles que são, como dizia Hélio Gaspar, do andar de cima da sociedade, aqueles que tudo lhes é facultado. E eu costumo também, com um companheiro meu, companheiro de armas, Luiz Rodolfo, que a Maria Cláudia conhece, Luiz Rodolfo Vieira de Castro Gaiola,
eu chamo de branquinhos da luta armada, porque na luta armada nós tivemos poucos afrodescendentes. Teve o crioulo, José Davi da Cunha, teve o Wilson, né? E alguns afrodescendentes, como Marighella, que era filho de uma negra malê, né? De uma preta malê, eram, como ele gostava de se colocar, sou apenas um mulato baiano, mas, via de regra, nós todos éramos oriundos das universidades. E naquele tempo que a gente estava na universidade, esses eram os branquinhos filhos de determinado extrato socioeconômico da nossa sociedade. Vamos combinar, né? Então, isso é em tom, vocês podem entender como tom de denúncia, mas é da mesma maneira como falei aquela questão da cela na Ilha Grande. Tem, como na Revolução dos Bichos, todos somos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então, na Fortaleza Santa Cruz, nós vimos sobre essas condições. Tivemos também, questionamos a questão do banho de sol, e aí, todo dia, como o Milton Lobo fazia lá na PE, ia um capitão psiquiatra chamado Arquimedes nos visitar e conversar com a gente. Determinada é aquela questão da comida, Maria Cláudia. Nós reclamamos da comida, aí ele chega, vem 4 soldados segurando uma padiola, né, com várias marmitas, como eles traziam as marmitas para a gente fechadas, comida de soldado, e os outros com fuzil, tal, né? Guarda, né? E abriu a cela para a gente pegar as marmitas. Depois que nós reclamamos, chega um almoço com 7 pratos com talheres, garfo e faca, coisa que não se vê em cadeia. E as 3 marmitas com colheres. Falaram, capitão, que é isso? Vocês não pediram melhor comida? Nós estamos atendendo. Como 3 de vocês têm curso superior, o ex-padre Alípio, né? Jarbas Silva Marques, que era jornalista e historiador também, e eu, que era professor de educação física. 3 têm curso superior. 4 tiveram acesso à universidade. Ottoni, Paulo Henrique, Jorge Amundo e Alex Polari. Tem direito à comida do rancho também, dos oficiais. Equivalente a sargento, trouxemos comida do rancho de oficiais para vocês 7. E os outros 3, que eram André Borges, João Passos e o Antônio Matos, comer comida de soldado. Aí nós falamos, o senhor não entendeu nada, capitão. Nós queremos comida boa para todo mundo. Inclusive, se nós tivéssemos uma arma no ombro, como esses soldados aí, a gente não ia comer essa porcaria aí. A gente exigia comida de oficial para todo mundo. Aí ele falou, vocês não vão aceitar? Não. Ou teste de oficial para todo mundo, ou de soldado para todo mundo. Simples assim. Aí ele leva comida de volta e voltou comida de soldado. Então, mostra como eles queriam nos dividir, né, dentro da sociedade de classe, e estavam nos testando. E a gente pedia banho de sol, e eles falaram, você não pode, só depois de 40 dias. Aí ele veio com uma proposta para a gente. Essa é muito interessante, a Maria Cláudia pediu para eu relatar isso, porque alguns companheiros não entenderam a questão política daquele momento, porque nós queríamos manter as nossas conquistas. E banho de sol, uma hora de banho de sol, é uma conquista, não é uma dádiva. Então, ele falou, porque tinha nosso cela ao lado, 3 sargentos e 2 cabos, e lá em cima tinha um tenentinho que tinham participado do assassinato de 4 soldados no BIB, Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, em 1971. Soldadinho fumando maconha, eles torturaram e mataram. E queimaram, botaram o pneu no fundo do quartel e queimaram os soldados no micro-ondas, né? Como bandido faz, como fizeram com aquele repórter aqui na Xerópolis, aqui no Rio de Janeiro. Então, chama micro-ondas, né? Os bandidos usam. Então, o Dom Valdir Calheiros, que era arcebispo da cidade, a Igreja Católica, fizeram um fuzuê, uma cidade pequena, Barra Mansa, acabaram que eles foram presos, condenados, tal, e estavam lá. E eles iam para a quadra de cima da Fortaleza Santa Cruz, onde eles faziam as Ordens Unidas deles, né? A parada no início do dia, a formatura, etc. e tal. Eles jogavam futebol de salão lá. Aí ele falou, se vocês quiserem, então vocês podem jogar com o pessoal do batalhão, que eles não têm um time adversário. Que tal vocês jogarem contra ele? Falou, nós vamos dar as quadras depois. Aí nós vamos para a discussão do coletivo. Alguns companheiros torceram logo o nariz. Jogar com torturador? Aí eu lembrei. Primeiro das Olimpíadas, na época, inclusive, da Guerra Fria, tinha basquete, Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos, China. Tênis de mesa, lembra do que foi o motivo
da volta das relações diplomáticas dos Estados Unidos com a China, foi uma partida de tênis de mesa, né? Enfim, era comum a prática desportiva ter um oponente. Então, não é jogar com, é jogar contra. A gente jogar contra eles. Aí falou, já pensou se a gente ganha deles? Falei, a gente não vai ganhar porque a gente está sem sol, sem treinar, e eles estão jogando todo dia. Falei, mas a gente tem que manter a posição de quem não treina banho de sol. Então, a gente vai, joga contra eles e depois exige banho de sol aqui no nosso pátio. Tinha um pátio pequeno, né, que a gente podia dar uma voltinha correndo, tipo assim, 10 por 5, não podia passar da faixa amarela, e a gente corria ali e dava para fazer banho de sol. E também porque teve um episódio na Segunda Guerra Mundial que o time do Spartak, Estrela Vermelha, num campo de concentração, joga contra o time da Wehrmacht. Tanto que foi feito um filme depois, onde o Pelé participa, faz uma ponta e faz um gol de bicicleta no time. É claro que é um exercício de imaginação, que eu acho que no time do Spartak não tinha nenhum afrodescendente como o Pelé, né? E ninguém faria gol de bicicleta como o Pelé faz. O jornalista inglês perguntou ao Pelé, como é que você consegue fazer um gol de bicicleta se você não está vendo a trave? Aí o Pelé falou, muito simples, eu estou vendo a trave lá em frente. Ou seja, uma trave em frente é outra, né? Então, é uma coisa mais de lá para quem joga futebol. Só que para o jornalista inglês não lhe ocorreria essa questão, né? Enfim, essa questão de tempo de espaço. Aí, calma, Afonso, vou chegar lá. E aí, nós fomos jogar contra eles. Toda a guarnição da Fortaleza de Santa Cruz ficou em volta da quadra, em cruzar armas. Quem se viu já sabe o que é isso. A arma fica assim no peito, uma baioneta encostada na coronha da outra e vice-versa, em volta. E eles falaram, se a bola descer, porque é uma parte mais alta, depois de descer é um lugar morrado, né? Fortaleza de Santa Cruz, se a bola descer, tem aqui um gandula para buscar a bola. Vocês não saiam da quadra, senão tomam um tiro. Tudo bem. Bem, resumo da ópera. Ganhamos de 3-2. Eles ficaram putos com os torturadores de Barra Mansa, que estavam representando o exército brasileiro, jogavam bola todo dia e perderam para presos políticos, chamados terroristas na época, que nem treinavam porque estavam de quarentena numa cela. Não tinha nem banho de sol. Então, essa foi a Fortaleza de Santa Cruz. Quando chegam companheiros vindo da Vila Militar, aí vem Nelson Rodrigues Filho, Paulo Roberto Jabur, Manuel Henrique Ferreira, que depois já conversamos sobre o Manuel Henrique, né, Cláudia? Mas que depois se tornou um grande companheiro nosso, mas na época a gente não deixava, eu não deixava minha filha, e o Alipe não deixava a filha dele também falar com ele, porque ele tinha ido à televisão, mas depois ele fez autocrítica muito corretamente, e foi um grande companheiro. Então, aí teve um incidente lá que eles não aceitaram o Lungarete na cela, que é o Lungaretinho da televisão, aí jogaram bombas de gás lacrimogêneo na cela, tal, quiseram dar porrada neles, e aí eles queriam entrar em greve de fome. A gente, calma que nós estamos preparando. Uma semana depois a gente teve greve de fome, a gente tinha mandado manifesto exterior, finalzinho do ano, e aí o Geisel ia assumir, início de 74, ele fala, e como estourou no exterior, né? Porque quando... depois eu falo sobre isso da greve do Ilha Grande. Quando o Geisel dá ordem, encerra imediatamente a greve dos presos políticos, vai o major da 5ª seção do Exército. Antigamente, o Exército Brasileiro só tinha 4 seções. Tá? S2 porrada, capturas, né? E aí passou a ter, como o Exército Americano, a 5ª seção, que é ação e propaganda. Aí vai mostrar Miranda, senta com a gente, pergunta quais são as reivindicações, vai anotando tudo. Falou, é só isso? Só. Está concedido. Vocês acabam a greve se eu conceder. Eu tenho a ordem do general Reinaldo Melo de Almeida e do futuro presidente de acender todas as reivindicações de vocês. Vocês param a greve? Param. Aí ele assinou embaixo, aí nós assinamos o documento também, paramos a greve. No dia seguinte, fomos mandados de volta para Ilha Grande. A Rivanda foi perguntar para o Reinaldo Melo de Almeida, né, que é colega de infância do general Reinaldo Melo de Almeida, por que nós tínhamos mandado de volta para Ilha Grande. Foi quando ele disse para ela, nós estávamos fazendo experiência com eles. Nós queríamos dividir os presídios de presos políticos entre recuperáveis, passíveis de recuperação e irrecuperáveis, em 3 níveis. E eles foram de volta para Ilha Grande como irrecuperáveis. Anarquistas irrecuperáveis, graças a Deus, como disse Zélia Gattari. Vamos lá. Ficaram... Não tinha jeito, né? Olha, vamos dar a palavra para a Maria. Se você me dá 1 minuto, eu falo da última greve da Ilha Grande. É possível ou não? Tá, 1 minuto. Bem, aí a gente volta para Ilha Grande já com a visão de voltar para o continente. Aí, em 75, maio de 75, dia 5 de maio foi proposta também, que é aniversário
nascimento do Marx, a gente entra em greve, durou só 16 dias também, aí voltamos para o continente, que era o nosso objetivo, vir para o continente para nos inserir no processo social. E aí, os 10 últimos, que é esses que o Exército, não sei por que motivo, queria fazer experiência com a gente, nos colocaram na antiga prisão de Dois Rios, onde teve o Graciliano Ramos. Então, tive a honra e o orgulho de estar aqui, tinha se transformado em alojamento de guardas, ainda com as grades, né? Ficamos lá, e aí nós conversamos de guarda a nos deixarem dar um mergulho. Eu fui nadador, fui técnico de natação do Flamengo, e depois que eles convencemos, eles deixaram 10 minutos e até a praia, eu dei um mergulho naquela água cristalina da Ilha Grande, que via a palma da mão, via peixinho passando, a maravilha. Nem lembrava que eu estava na cadeia, no presídio político da Ilha Grande. É isso, Afonso. Rômulo, muitíssimo obrigado. É um prazer assim ouvir e é uma coisa histórica importante também. Maria, vamos para encerrar, por favor. Bom, ele falou várias coisas sobre essa denúncia de tortura, que era diferente de São Paulo. A gente sabe da repercussão que teve os áudios, né, das auditorias que o Carlos Fico faz parte das pesquisas e investigações do Carlos Fico. Denúncia era uma coisa que em São Paulo não era, a tortura nunca foi assumida pelo Estado, e em juízo os presos políticos faziam a denúncia, mas não constava, né? Já no Rio de Janeiro, a diferença que o Rômulo diz que constava, é uma diferença de São Paulo e Rio. Dá uma diferença também entre o que foi a prisão de São Paulo e o que foi a prisão no Rio. Não que fosse mais leve, nada disso, mas havia maneiras diferentes de agir, né? Por exemplo, denunciar tortura em juiz em São Paulo, você voltava para tortura direto, se constasse, você já estava ameaçado. Queria só, para mostrar como uma ditadura ela é violenta, mas ela também é ridícula, eu queria que o Rômulo falasse um pouquinho da visita da Taninha, e a gente encerra, à Fortaleza de Santa Cruz, porque tem uma passagem muito interessante, que é uma criança enfrentando uma ditadura. Então, eu acho que isso encerra de maneira assim vigorosa nosso debate. Bem, obrigado, Maria Cláudia, obrigado, Afonso, pela oportunidade. É como eu falei, a Tânia e a Luanda, que é filha do Alípio, era um ano mais velha que a Tânia tinha 3 anos e 8 meses, que ela fazia aniversário em novembro, ia fazer 4 ainda. Estou falando de 1974, ela nasceu 7 de novembro de 70, já da Revolução Russa. Então, como fui professor de educação física, sou professor de educação física, técnico de natação, a gente lê muito sobre Pavlov, reflexo condicionado. Então, eu brincava com a Taninha e falava, Taninha, eu vou levantar minha mão, punho fechado, e vou levantar o braço. Toda vez que eu levantar o braço, você grita, viva Cuba! Aí eu levantava o braço e ela gritava, viva Cuba! Então, e aí, na saída da visita, eles passavam numa morada lá em frente, e da morada onde a gente estava embaixo, eu levantava o braço e ela gritava de lá, viva Cuba! Com aquela vozinha de criança, né? Aquela vozinha. Né? E eu só levantava o braço esquerdo, né? Aí o capitão Arquimedes foi conversar comigo, falar, Rômulo, você está na guarnição militar, não é de bom tom, a sua filha está gritando viva Cuba aqui dentro, num presídio do Exército. Eu falei, capitão, eu não acredito que o poderoso Exército brasileiro esteja se sentindo ameaçado por uma criança de 3 anos gritar viva Cuba. Não acredito, capitão. É isso. Então, a Tânia era o bebê da LN. Bom, pessoal, muito obrigado. Nós já passamos de 1 hora, né? Rômulo, um prazer, tá? E sei que você tem muito mais para contar. Vamos em frente, né? Maria, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada a você, viu? Muito obrigado. Um abraço para a Ilma, né? E uma boa noite a todos que assistiram. Obrigado. E que vão assistir depois. Uma boa noite, pessoal. Valeu. Até a próxima. Boa noite, tchau.